Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a falar de alguns elementos que estão na superfície do nosso planeta, né? A gente falou até agora do interior, né? De tudo que acontece no interior do nosso planeta. Mas esses movimentos, né? Essa ação dos agentes internos, elas têm reflexo do lado de fora. E o primeiro elemento que nós vamos falar, que é um elemento super importante, é o solo, né? O solo, para a gente poder situar, é a porção de terra onde a gente planta, onde a gente constrói, onde a gente cria os animais. Isso é o solo. Só que o solo é um pouco mais complexo do que isso, né? O solo ele tem várias funções, né? É um dos elementos que está ligado a praticamente todos os outros, né? Então no solo ele tem contato com a biosfera, ele tem contato com a litosfera, que é o que está no interior, ele tem contato com a hidrosfera, que é a camada de água, ele tem contato com a atmosfera, que é a camada de ar, ele tem contato com o ser humano, que modifica a sua estrutura. Então o solo é o elemento que está em contato com todos os outros. Então ele tem uma importância muito significativa. Além disso, né, o solo ele tem uma função muito importante na questão da vegetação, né? É através dele que a vegetação ela consegue retirar os seus nutrientes, a água, e a partir disso vai fornecer alimento para os animais que estão na natureza e os animais que são inseridos como criações humanas. É no solo que a gente vai plantar o nosso alimento, é do solo que a gente vai retirar os recursos minerais, né? Ouro, prata, argila, areia, ferro. Então todos os minerais são retirados do solo, seja nas camadas mais superficiais ou lá embaixo, tendo que retirar esse solo. Então tudo isso, o solo ele tem um papel muito importante, então a gente precisa falar dele, entender a estrutura do solo, entender o uso do solo e entender também a preservação do solo, que é um dos pontos mais importantes que a gente vai ver mais pra frente, tá? E aí, pessoal, aquelas transformações que a gente viu que acontecem no interior do nosso planeta, atrelado ao que acontece do lado de fora, faz com que os solos eles vão se formando. Um solo, essa terra, né, que vocês veem perto da casa de vocês, ela não aparece ali do nada. Ela é um processo longo de formação daquele solo, né? Então, quanto mais tempo se passa, mais profundo, mais modificado, né, vai ser aquele solo. Agora, se um processo ele aconteceu muito recente, aquele solo ele também é mais recente. Então, a formação de um solo é muito demorada, é de milhões e milhões e milhões de anos, tá bom? E aí, à medida que isso vai acontecendo, vão se formando as camadas do solo. Visualmente pode não parecer, a gente pode imaginar que é uma única camada, né? Toda aquela terra que tem até lá embaixo seja uma única camada. Mas não é bem assim. O solo, ele tem várias camadas que de uma forma mais técnica a gente chama de horizontes do solo. Então o solo ou os solos são compostos por vários horizontes, várias camadas, e cada uma dessas camadas tem uma função diferente, né? Desde a superfície, bem em cima, aonde, né, estão ali as plantas, até lá embaixo em contato com a rocha, que aí já faz parte da litosfera que a gente falou nas aulas anteriores. E aí, para a gente analisar essas camadas, a gente faz um recorte, é como se a gente recortasse o solo no que a gente chama de perfil do solo. Então a gente faz um recorte no solo e para a gente poder conseguir observar essas camadas do solo. E aí no bloco tem justamente esse perfil com todas as camadas. Eu vou só passar aqui rapidinho, mas vocês vão ler lá no bloco, né? A primeira camada, que é onde está a superfície, né, as plantas, é a camada O, que é a camada teoricamente mais fértil, né? Por quê?
É onde as plantas, quando caem, os animais, quando morrem, ficam depositados e aquilo ali forma uma matéria orgânica muito forte. E é essa própria matéria orgânica que alimenta e dá nutrientes para esse solo, e as plantas e os animais que ainda estão vivos vão usar desses próprios nutrientes, tá? Aí abaixo do horizonte O, nós temos 3 camadas nessa ordem, tá? Então nós temos o horizonte O, nós temos a camada A, B e C. A diferença entre essas camadas é a quantidade de nutrientes e a quantidade de rocha pouco alterada pelos processos naturais. O que é a rocha? A rocha, ela tá lá embaixo. Debaixo do horizonte C, nós temos a rocha mãe, a rocha matriz, que é aquela rocha que vai determinar os nutrientes que esse solo que está acima dela vai ter. Então, se nós temos uma rocha rica em ferro, os nutrientes dessas camadas que estão acima dessa rocha vão ser ricos em ferro, e assim os outros nutrientes. E esse solo, ele é formado a partir da degradação dessa rocha mãe. Então nós temos a rocha mãe, vamos começar por baixo que eu acho que fica mais fácil de entender. Nós temos a rocha mãe. À medida que o tempo vai passando, a ação da água, do vento, dos animais, do material orgânico, tudo isso, essa rocha ela vai sendo quebrada e degradada e começa a formar o solo. O horizonte que está acima dela, que é o horizonte C, é um horizonte com pouco material orgânico. O que isso quer dizer? Ele está muito longe da superfície, então ele não tem aquele material orgânico que eu falei que tem lá em cima. Mas ele tem muitos pedaços dessa rocha que começou a ser degradado. Então é um horizonte ainda muito rochoso com partes de solo, tá? Horizonte C. Acima dele nós temos o horizonte B, que é um horizonte com um pouco mais de matéria orgânica, um pouco mais de nutrientes, porque ele está mais próximo da superfície, e com uma quantidade média dessas partes da rocha degradada. Então ele tem menos pedaços de rocha, porque ele já passou por um processo de degradação maior em relação ao horizonte C, tá? E ele também tem uma quantidade média de nutrientes, porque é como se fosse o meio. Acima do horizonte B, nós temos o horizonte A. Aí é um horizonte que ele é até mais escuro, porque ele está mais perto da superfície, então ele tem mais matéria orgânica, ele tem mais nutrientes, e ele tem poucos fragmentos daquela rocha que estava lá embaixo, porque o processo de degradação já foi tão grande que esses pequenos pedaços de rocha que conseguem chegar no horizonte A, eles já estão muito degradados e rapidamente eles viram o solo. Tá bom? E, por fim, lá em cima, como eu já falei, nós temos o horizonte O, que é aquele horizonte que está mais na superfície, onde as raízes, elas começam a entrar, onde tem mais nutrientes, e aquela camada mais escura com mais material orgânico. Tá ok? Então, essa é a parte dos solos, é uma parte importante, porque isso pode ser levado para a vida de vocês, para a gente começar a entender a importância de preservar o solo. A gente vai ver a importância da vegetação que está por cima do solo. Esse solo com essas camadas bem estruturadas, ele é um solo mais rico, mais completo, melhor para a plantação, evita que ele deslize quando tem chuva. Então a gente vai ver isso mais para frente, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar. Tchau!